Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Pedro, Mateus, Lucas, tudo judeu, gente. E houve um momento que, como eles, o governo romano está tendo uma dificuldade de relação com os cristãos que não estão obedecendo, não estão se submetendo a César, e aí tem uma mistura, porque era tudo judeu. Somos contra os judeus cristãos. E aí começa a ver que os cristãos dizendo, não, mas nós não somos da mesma igreja deles, nós estamos criando nova coisa, uma nova religião. E aí começa a haver uma separação e começam os cristãos dizer que foram os judeus, que eram como eles, que eram judeus também, que mataram Jesus. Aí fala, poxa, né? Então a gente tem uma irmandade lá no passado e uma relação ficou mal resolvida, né? E que ela vai se arrastando pela humanidade há 4.000 anos, porque a história dos judeus tem 5.000 anos. E a gente vai arrastando até hoje, e se não presta atenção, a gente vai repetindo as mesmas faltas. Eu estava falando com a minha filha, a Luísa, me perguntou hoje, a gente estava voltando da escola dela, ela me perguntou sobre isso, por alguma razão, sobre o que era o nazismo. Ah, legal. Aí eu falei para ela e tal. Aí nesse caminho eu tive que explicar o que era judeu também, ou pelo menos tentar. E ela falou assim, nossa, mas isso é coisa de quem não tem cérebro, né? Olha que linda, tá vendo? Eu falei, cara, por que alguém pensa isso, pai? Não é? Deixa eu ver. A gente... Quando eu era criança, uma vez tinha um menininho que eu fiquei muito amiga dele, eu dizia que era meu namoradinho, e tinha as meninas, minhas amiguinhas, estavam em casa. E ele telefonou, e eu toda feliz. Ai, ele telefonou, que legal. Aí a menina virou, mas ele é judeu. Eu falei, judeu? Eu falei, mamãe, o que é judeu? Porque ninguém falava ser judeu ou não ser judeu na nossa casa. E essa menina, uma coleguinha de escola, veio dizer que o menino que falava comigo no telefone era judeu. A minha mãe me deu o livro de Anne Frank para ler, o Diário de Anne Frank. E depois estava passando a peça de Anne Frank, ela me levou para ver. Você entendeu o que é judeu agora, minha filha? Foi muito educacional, né? Mas eu vou te explicar o que é. Caraca, foi até meio... Tu tinha quantos anos? Que talvez tenha sido meio hardcore também. Há uns 10, 11 anos. É? Porque ninguém falava sobre ser ou não judeu na minha casa. Nós não somos de uma família judia, mas nós não temos nenhuma discriminação. Na minha família nunca foi uma questão, né? Nunca foi uma questão a ser discutida, conversada. Que nem uma vez me perguntaram se eu me considero preto ou branco. Aí eu, cara, lá na nossa galera, lá no Jacaré, né, que é por onde a gente andava, no Meier, lá no Rio de Janeiro... A gente não prestava atenção nisso aí, não era uma questão. Eu não me considero nada. É claro que eu sei ver quando o cara ele é preto, dá pra ver. Quando o cara é branco, dá pra ver. Agora, a gente, sei lá, nunca conversamos sobre isso com ninguém. Eu gosto muito que o budismo diz assim que nós somos bípedes. Eu adoro lembrar para as pessoas, somos bípedes e mamíferos. E somos da mesma espécie biológica, com diferenças maravilhosas. Não somos iguais, é outra coisa importante, mas somos semelhantes. Não ser igual é importante. Eu sou igual, você não sou. Eu não tenho barba, meu cabelo não cresceu aqui assim bonito. Porque tu não quer, porque se tu quiser. Você me indica onde fazer, né? Se tiver caído naturalmente, né? É fácil de pôr de novo, né? Mas são escolhas que a gente tem, entendo, né? E não somos iguais. Definitivamente não. Educação, formação, né? Vai ser muito chato se fosse todo mundo igual, na verdade. A beleza da vida é isso. Isso é interessante. Por que a gente gosta tanto de ficar procurando e apenas repercutindo o que é igual? Pelo menos na internet. Porque se a graça da coisa é ser diferente, e quando você tenta ser diferente ou conversar com o diferente, você apanha. E é maluco isso, porque essa que é a graça da coisa. Eu acho que é assim que a gente melhora como ser humano. Né? Conhecer aquilo que eu não conheço muito. Pois é. E não repudiar. Por isso que a gente fala, né? Que a gente fala, sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Aí todo mundo trabalha muito apego. Desapega. É aversão. A coisa toda que nós falamos é aversão. Por que eu tenho aversão de algumas coisas? Qual é a minha fragilidade? A Bílio Diniz, que morreu recentemente, tem uma frase que me mandaram dele, que é o seguinte: se você está olhando pela janela para ver de quem é o erro, quem é o culpado pelo que está acontecendo, diz assim, vai para o espelho e procura ver o que eu fiz de errado. Olhe para você, dentro de você. E é isso que o Zen trabalha um pouco, sabe? Perceber por que eu sinto aversão a isto. Por que me ameaça? Se eu tenho consciência de quem eu sou, se eu sei quem eu sou, se eu estou vivendo bem, nada me ameaça. Mas se está me ameaçando, é o lugar da minha fragilidade. É o lugar que eu posso me fortalecer. Não é dizer eu sou fraco assim mesmo, não. Eu estou fraco nesse momento, mas eu posso fortalecer esse aspecto meu. De conhecer pessoas que eu não conheço. De conversar com pessoas que eu não conversaria no dia a dia.
Eu trabalho muito no encontro interreligioso, mas o que eu percebi no encontro interreligioso, eu ia à catedral, eu ia na casa do sheik, enfim, ia na sinagoga, ia na casa da mãe de santo, mas era só eu. A minha comunidade não ia junto. E nós fazíamos esses encontros interreligiosos, discutíamos muitos assuntos importantes, mas a nossa congregação não vinha junto. Eu falei, isso não funciona assim. Não adianta eu ser interreligiosa. Se os meus discípulos não forem, se as pessoas que estão junto comigo não pensam dessa forma, se elas têm discriminações e preconceitos sobre outras tradições espirituais e não procuram um encontro para dizer, como é que você faz? Por exemplo, eu morei um tempo em Los Angeles, eu tive emprego no Banco do Brasil. E uma das secretárias do Banco do Brasil era muçulmana e eles faziam Ramadã. Ela se vestia toda de branco e não comia. Eu falei, nossa, ela disse, meu pai fica 49 dias sem comer. Eu falei, mas que coisa maravilhosa, né? Que controle é esse? E nunca pensei e não sabia que não come das 5 da manhã às 5 da tarde. Mas à noite todo mundo come. Eu nunca soube isso. Eu ficava imaginando um homem sem comer por 49 dias. Ia ficar um faquir, né? Magrinho e tal. E não, eles comiam à noite. Mas ela nunca me explicou isso. E só quando eu fui para Dubai, eu estava indo para o Japão, parei em Dubai, era a época do Ramadã. E não podia nem beber água durante o dia. E a gente no ônibus tinha que se esconder para beber água escondidinho, porque é considerado um crime você quebrar as regras do Ramadã, mesmo que você não seja muçulmano. Agora, quando chega às 5, 6 da tarde, começa a comer tâmaras damascos, e aí vem banquetes e mais banquetes. Agora, começou a raiar o sol, não pode, porque tem a ver com o profeta Muhammad, numa época, que Allah o tenha, né? Que uma época que ele foi preso num determinado lugar, numa cidade, né? E que ele não tinha direito à alimentação, não dava. Então, é só ajustar os horários. Nesse que não pode comer nada, nem beber nada, você dorme. Pois é, mas todo mundo trabalhando, a coisa é essa. Mas a gente acostuma também. Jejum, eu não faço muito, mas teve uma época, quando eu comecei a praticar, que eu li um livro que budistas deviam fazer 6 dias de jejum por mês. Não seguidos, mas eu nem lembro quais dias eram, sei lá, 1, 3, depois 8, 9, 20, 29. Porque para purificação do corpo. Tá. Porque se você não come, o que acontece? O nosso sistema fica muito alerta, né? Você fica ouvindo melhor, vendo melhor, audição, tudo, olfato, tudo melhora. Porque, no fundo, o nosso corpo está em perigo. Não entrou mantimentos, não entrou suprimentos. O que está acontecendo? E a gente começa a checar o corpo inteirinho. Então, você fica mais sensível. O que acontece é isto. Então, para quem quer fazer práticas espirituais, quer dizer, eu quero ter elevação espiritual, quero ter uma experiência mística, o jejum pode ajudar, mas também pode ser um obstáculo. Porque vai achar que o jejum é que me levou a essa experiência, quando, na verdade, você tem que querer ter a experiência, mas tem que usar meios hábeis para chegar lá. Eu digo que é como a taça do Santo Graal. A história do Alibaba. Agora tem um Alibaba legal. Você já viu o último Alibaba? Não. É uma maravilha. O último é maravilha por causa disso. O Alibaba, o vizir, que lembra um pouco o nosso prefeito. Ah, é? Você viu a carinha do nosso prefeito? Ele tem uma barbinha pretinha assim. O vizir do Alibaba é parecidinho com ele, sabe? E o vizir, ele fala, aí ele encontra o Alibaba, lá, o menino, né, e diz assim, você vai na caverna, lá dentro tem uma coisa que eu quero ser, eu pego só aquela lâmpada. É Aladim o nome. É Aladim, eu vi. Não é Alibaba, é Aladim. Tá. Você viu? Vi. Então, você viu a coisa bonita? Quando a menina, porque mandam sempre ela calar a boca porque ela é mulher. Você não pode falar porque você é mulher, o vizinho, você não pode falar que é mulher, o pai não pode falar que é mulher. Vai casar assim, acabou? Vai casar assim, acabou. E ela está lá, uma hora ela diz assim, eu vou mudar essa história. Ela canta dizendo, porque agora eu vou falar. E o pai faz dela uma sultana que não existia, que não existe na história. É tão bonito, sabe? Eu fiquei tão maravilhada, porque a história você conhece, pega a lâmpada, o gênio da lâmpada sai, até é tudo conhecido. Agora, no momento que a menina diz, ninguém mais vai me calar, e eu vou mudar a história, porque eu vou falar. E ela salva o país, salva o pai, enfim, ela que realmente tem a condição da visão maior. Não sabia que tu gostava de filme da Disney, cara. Pois estava passando lá, eu fui vendo. Começou a passar, falei, eba.